No capítulo anterior, o nosso garoto, mesmo embaixo d'água transformado em um monstro, adentrou no seu reino do sonho. E lá, ele obteve várias informações valiosas, com uma chamando muito sua atenção. E se ele fundisse todas as suas técnicas, o que aconteceria? Mas isso é assunto para outro capítulo. Bom, voltamos à história. Antes de começar, quero pedir a você mesmo, deixa seu like aí, meu filho. E também se inscreva. É de graça. Sim, isso mesmo, é totalmente de graça. Bom, continua. Um mês se passa. Durante esse tempo, nosso garoto treinou incessantemente no reino dos sonhos e conseguiu dominar sua nova técnica até o nível iniciante. Quando finalmente abriu os olhos, ele respira fundo. Seu corpo estava completamente recuperado, seus órgãos restaurados e o mais importante, a energia residual do nível 10 havia sido totalmente expulsa. A única coisa que ainda precisava de tempo era sua energia psíquica, mas já era o suficiente. Era hora de ir embora. Ele se levanta lentamente. A mutação em seu corpo provavelmente desapareceria assim que ele saísse dali. Sem a carne das bestas e sem a névoa negra da caverna, tudo voltaria ao normal. Então ele começa a nadar em direção à superfície, mas de repente seus tentáculos agarram algo. Seu corpo para e pela primeira vez, sim, a gente vê o traseiro do protagonista. Pô, essa cena não precisava também, né? Mas a cena muda completamente. Ele se vira e suas pupilas encolhem. Aquilo voltou novamente. Desde o início, ele sabia. Assim como a caverna de nível esse que encontrou antes, esse lugar também escondia uma consciência poderosa, algo que não era deste mundo. E agora, aquilo finalmente se moveu. Parecia que estava apenas esperando para ver onde a sua mutação iria. E agora queria mantê-lo ali para sempre. Sem hesitar, Lucian agarra um tentáculo e puxa com força, rasgando-o completamente. E então, algo bizarro acontece. Os olhos do tentáculo começam a chorar, como se não quisesse sair dali. Mas Lucian encara aquilo friamente. Esse corpo é meu. Só que algo preocupante acontece. As células mutantes estavam começando a desenvolver consciência própria. E isso era um problema sério. Se ele ficasse ali mais tempo, quem sabe o que poderia acontecer? Sem perder tempo, ele dispara rumo à superfície. Assim que sai dali, seu corpo voltaria ao normal. Ele reconstruiria seu corpo estelar imortal e ficaria ainda mais forte. Mas então, um alerta dispara dentro dele. As células imortais estavam reagindo. Ele olhou para trás e vê uma sombra colossal subindo das profundezas. Era uma criatura grotesca, coberta por incontáveis olhos. Ele xinga abaixo. Aquela coisa não queria deixá-lo ir. Mas tem um detalhe: relacionamento forçado nunca dão certo. Ele concentra energia. Seu braço se transforma em uma lâmina afiada. E num instante, corta a criatura. Ela ruge de fúria, revelando um rosto ainda mais horrível, se aproximando perigosamente. Aproveitando a abertura, Lucian dispara para cima com tudo. A luz do sol começa a aparecer na superfície. Ele olha para trás pela última vez e salta. Não precisa me acompanhar, tá bom? Mas então, algo estranho acontece. A criatura estava sorrindo. E antes que ele entendesse, uma enorme fissura se abre atrás dele. Seu instinto grita: perigo! Mas já era tarde. Ele percebe com horror. Tudo aquilo era uma armadilha. A perseguição era só um disfarce. O verdadeiro plano era empurrá-lo direto para aquela fissura. Ele tenta desviar, mas a força da sucção é absurda. E no instante seguinte, ele é puxado para dentro. E assim, tudo muda. Ele olha ao redor, desesperado por uma saída. Mas tudo o que vê são círculos flutuando, grandes e pequenos, e um vazio estranho e infinito. Aquilo era ruim, muito ruim. Ele se vira rapidamente, tentando encontrar uma saída por onde veio, mas ele simplesmente desaparece. Agora fazia sentido. É por isso que ninguém nunca volta daqui. Uma vez que você entra, não existe saída. À primeira vista, o lugar nem parecia perigoso, mas esse era justamente o problema. Aquele mundo cinza sem vida parecia uma prisão eterna, um lugar onde alguém poderia se perder para sempre. Por um instante, o desespero começou a surgir, mas ele balança a cabeça. Tem que existir uma saída. Afinal, os guerreiros de nível 10 e 11 que ele viu no Reino dos Sonhos conseguiam entrar e sair do segundo campo de batalha. Então, a questão era simples: como encontrar a saída? Mas antes mesmo que formulasse um plano, um dos tentáculos em seu corpo começou a se mexer, emitindo pequenos sons estranhos. Ele se assusta por um segundo, mas logo percebe: aquilo estava tentando se comunicar. Ele pergunta: você sabe o caminho? E o tentáculo assente animadamente. Ele fica desconfiado. Como aquele pequeno tentáculo poderia saber? Será que o segredo daquele lugar estava ligado às células mutantes? Sem muitas opções, ele decidiu confiar. Ele ordena que o tentáculo mostre o caminho e, sem perder tempo, dispara na direção indicada. O espaço por onde ele passa é simplesmente inacreditável, vazio, surreal, como se nada obedecesse a nenhuma lógica. Guiado pelas células mutantes, ele continua avançando, sem saber quanto tempo passou, mas então percebe algo estranho. As células estavam ficando animadas, como se estivessem comemorando. Será que estavam perto da saída? De repente, uma enorme esfera negra surge à distância e começa a crescer rapidamente. Ele para na hora, seus instintos disparam. Algo estava errado, muito errado. Ele range os dentes e então entende: as células realmente encontraram a saída.
Mas não era qualquer saída, era a saída controlada por aquela consciência sinistra. Ele foi atraído. As células mutantes o levaram direto para a armadilha. Antes que pudesse reagir, já era tarde demais. Dentro da esfera negra, diversos olhos gigantescos se abriram, todos focados nele. E então uma voz profunda ecoa: eu te encontrei. Os olhos se deformam e se transformam em uma mão colossal que avança diretamente contra ele. Os reflexos do nosso garoto entram em ação. Ele desvia no último instante, mas então algo ainda pior aconteceu. As próprias células mutantes tentavam impedi-lo de fugir. Sem hesitar, ele arranca os tentáculos um por um, sem deixar nada, exceto um, aquele preso em sua barriga. Ele agarra a célula rebelde com força e rosna: se você não me mostrar a verdadeira saída, eu te mando para o outro mundo aqui mesmo. A célula entra em pânico e rapidamente aponta o caminho correto. Ao mesmo tempo, a voz atrás dele chama novamente, tentando atraí-lo de volta. Ele fecha os dentes, irritado, traído pelo próprio corpo, mas não havia tempo para pensar nisso. Então, ele dá uma ordem: células imortais, tudo! A energia explode dentro dele. E então ele dispara em direção à saída. A consciência sombria não desiste. Mão gigantesca surge novamente, tentando segurá-lo. Mas agora ele era rápido demais. A saída estava logo à frente. E no exato momento em que duas mãos colossais se fecham ao redor dele, tudo muda novamente. Em um flash, ele atravessa e reaparece no oceano. Atrás dele, a fissura se agita violentamente. E enormes olhos encaram ele com pura fúria. Um rugido ecoa pelos mares. Da próxima vez, você não vai escapar. Parece que aquela coisa não poderia sair da caverna, nem da fissura. Ele sorri de leve e dá um passe sobre o oceano. Respira fundo, sente o ar fresco e vê a luz do sol pela primeira vez em muito tempo. E ele está vivo, mais vivo do que nunca. Mas então um som interrompe o momento. Pequenos passos, ele se vira e vê dois pinguins. Os pinguins encaram aquele homem curioso, inclinando a cabeça como se estivesse perguntando: Que diabo você tá fazendo aqui? e assim, chegamos a mais um vídeo de um capítulo. Espero humildemente que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal, pois me ajuda muito e não custa nada para você. E também fortalece demais, que com o like, o YouTube recomenda o vídeo para as outras pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Eu sei, esse capítulo não teve muita ação e tal, mas os próximos pode esperar. Vai ter muita ação. Só um pequeno spoiler. Lucian contra dois artistas marciais de 9º nível. Tá bom para você? Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui!